Olá a todos, eu sou o jornalista, a sua fonte de informação diária. Biden enfrenta crescentes apelos para atacar bases Houthis. Comandantes seniores do Pentágono estão implorando ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tome medidas mais agressivas contra os representantes iranianos no Mar Vermelho. Enquanto isso, o secretário de Defesa britânico, Grant Shapps, expressou a prontidão de seu país para atacar os rebeldes, enquanto o ministro das Relações Exteriores, David Cameron, disse sem rodeios a seu homólogo iraniano que o Reino Unido considera o Irã culpado pela interrupção da rota marítima vital. Os alertas ocorreram após um confronto entre tropas americanas e os rebeldes Houthis e Iemenitas, apoiados pelo Irã no domingo. Helicópteros da Marinha dos Estados Unidos afundaram 3 barcos Houthis no Mar Vermelho ao responder a um pedido de socorro de um navio comercial. Em um comunicado, os Houthis afirmaram ter perdido 10 combatentes no ataque. Foi o primeiro confronto direto entre as forças Houthis e as forças americanas e aliadas no Mar Vermelho nos últimos meses, desde que os Houthis intensificaram suas ameaças às rotas marítimas em apoio ao Hamas na guerra do grupo rebelde com Israel. Anteriormente, a coalizão liderada pelos Estados Unidos derrubou drones lançados pelos Houthis no Mar Vermelho. Os norte-americanos também realizaram ataques aéreos contra a milícia iraquiana Kataeb Hezbollah, em retaliação a um ataque com drones do representante iraniano que feriu 3 soldados americanos em uma base no norte do Iraque. Ex-alto funcionário Houthi avisa que grupo apoiado pelo Irã acabará atingindo Tel Aviv. O movimento Houthi, com sede no Iêmen, que ameaça as rotas comerciais globais com ataques a navios que transitam pelo Mar Vermelho, deve acabar atingindo Tel Aviv, afirmou um ex-porta-voz do grupo rebelde. Ali al-Bukaiti alertou que as tentativas de ataques com mísseis do grupo apoiado pelo Irã contra Israel, bem como seus ataques a navios no Mar Vermelho, estão ganhando popularidade no Oriente Médio e em outros países ao redor do mundo, incluindo a Europa. Bukaiti, um ex-porta-voz dos Houthis que disse ter deixado o grupo quando o viu divergir de suas origens como um movimento educacional em um grupo rebelde. O ex-porta-voz disse: "Os Houthis não são apenas perigos para os cidadãos do Iêmen, eles são perigosos para a região e para o mundo inteiro. O mundo não acredita nisso, mas hoje o mundo começou a pagar um preço, referindo-se à interrupção causada pelos ataques ao transporte marítimo. E observou que os preços do comércio estão subindo não apenas em Israel, mas também na Europa. Pode-se supor que, no futuro, se os Houthis tiverem mísseis com maior alcance e maior precisão, eles atingirão Israel, atingirão Tel Aviv. Do ponto de vista deles, não há diferença entre um civil e um militar. Abates de soldados em Gaza foram considerados fogo amigo. Dos 170 soldados israelenses eliminados na faixa de Gaza durante a ofensiva terrestre de Israel contra o Hamas, que começou no final de outubro, 29 foram abatidos pelo chamado fogo amigo e outros acidentes, de acordo com dados divulgados pelas forças de Israel. Os dados não abrangem soldados feridos por fogo amigo e em acidentes, e não incluem 2 soldados eliminados nos dias 30 e 31 de dezembro. 18 dos 170 soldados foram abatidos por fogo amigo devido à identificação equivocada, inclusive em ataques aéreos, bombardeios de tanques e tiros. 2 soldados foram alvejados por tiros que não tinham a intenção de atingi-los. 9 soldados perderam suas vidas em acidentes, incluindo descargas acidentais de armas, atropelamentos por veículos blindados e atingidos por estilhaços de demolições controladas. Desde o início da operação terrestre, entre 2 e 6 soldados foram abatidos por semana em incidentes de fogo amigo ou acidentes, de acordo com os dados. As forças israelenses avaliaram que inúmeras razões levaram para os acidentes, incluindo o grande número de forças operando em Gaza, problemas de comunicação entre as forças e soldados exaustos e sem prestar atenção para os regulamentos. Atualmente, há dezenas de milhares de forças de infantaria, tanques e outras tropas em Gaza participando da ofensiva terrestre de Israel contra o Hamas, operando nos bairros densos da faixa. Os militares disseram que estão constantemente avaliando os combates em andamento, incluindo os casos de fogo amigo, e implementando rapidamente as lições aprendidas. Ainda assim, as forças de defesa de Israel elogiaram repetidamente a cooperação entre diferentes ramos das Forças Armadas, especialmente aeronaves que fornecem apoio aéreo às tropas em terra. Fogo amigo acontecendo numa guerra? O que você acha disso? Deixa aqui embaixo a sua opinião a respeito. Smotrich repete apelo para restabelecer assentamentos em Gaza. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, reitera seu apelo ao restabelecimento dos assentamentos judaicos na faixa de Gaza e à emigração voluntária dos palestinos após o fim das operações de combate no território costeiro controlado pelo Hamas.
A solução correta para o conflito israelo-palestiniano em curso é encorajar a migração voluntária dos residentes de Gaza para países que aceitem acolher os refugiados, disse na reunião semanal da facção do partido de extrema-direita Sionismo Religioso, prevendo que Israel controlará permanentemente o território da faixa de Gaza, incluindo através do estabelecimento de colonatos. Os comentários de Smotrich surgem 2 dias depois de ter dito que era a favor de mudar completamente a realidade em Gaza. O ministro disse: "Vamos precisar governar lá por muito tempo. Se queremos estar lá militarmente, precisamos estar lá de forma civil." Ele também repetiu sua declaração anterior de que Jerusalém não poderia permitir que Gaza permanecesse como uma estufa de 2 milhões de pessoas que querem destruir o Estado de Israel. E disse que, embora aprecie o apoio dos Estados Unidos, enquanto eu for o ministro das Finanças, nenhum shekel irá para os rebeldes em Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou recentemente uma ligação frustrante com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na qual afirmou que a decisão de Jerusalém de reter fundos fiscais palestinos após a ofensiva de choque do Hamas em 7 de outubro, incluindo alguns fundos que a autoridade palestina pretende enviar para Gaza, deve ser reexaminada. Qatar disse a Israel que Hamas concorda em princípio em retomar negociações sobre acordo com reféns. Mediadores do Qatar disseram a Israel que o Hamas concorda em princípio em retomar as negociações para a libertação de novos reféns tomados pelo grupo rebelde, em troca de uma trégua de semanas na faixa de Gaza. Citando 3 autoridades israelenses, o relatório diz que Israel está respondendo com cautela à mensagem e enfatizando que rapidamente se descobrirá se o Hamas é realmente sério. De acordo com o relatório, as negociações permaneceram centradas em uma proposta apresentada pelo chefe do Mossad, David Barnea, que incluiria a libertação de cerca de 40 reféns, incluindo mulheres ainda detidas pelo Hamas, homens com mais de 60 anos e aqueles com problemas médicos graves. Em troca dos reféns, Israel interromperia as operações militares em Gaza por 1 ou 2 semanas e libertaria vários prisioneiros de segurança palestinos. Uma das autoridades israelenses diz que a mensagem do Qatar é muito preliminar, mas a descreve como um desenvolvimento positivo. "Passamos de um congelamento para uma situação que é muito fria", disse o funcionário. Outra autoridade diz que Israel ainda não recebeu uma oferta concreta do Qatar e aguarda mais detalhes, acrescentando que, em qualquer caso, as lacunas continuam grandes. À meia-noite, Hamas ataca Israel com forte bombardeio de foguetes. O grupo rebelde Hamas disparou pelo menos 27 foguetes contra o sul e o centro do país, em uma barragem programada para a meia-noite, enquanto os israelenses tentavam celebrar o início do novo ano. Os sistemas de defesa aérea interceptaram 18 foguetes e 9 caíram em áreas abertas. Sirenes soaram em vários locais no centro do país, incluindo Rehovot, Ness Ziona, Holon, Lod e Modi'in, bem como Ashdod, Sderot e outras cidades do sul. Fortes explosões das interceptações explodiram pelo céu sobre Tel Aviv. As brigadas Izz ad-Din al-Qassam, braço armado do Hamas, reivindicaram a responsabilidade pelo ataque a partir de Gaza em um vídeo publicado nas redes sociais, dizendo que dispararam foguetes em resposta dos massacres de civis ostensivamente realizados por Israel. Não houve relatos de vítimas ou danos. Os municípios de Rishon LeZion e Ness Ziona disseram que, embora não tenha havido ataques diretos nas cidades, alguns estilhaços caíram dentro de seus limites. Os Estados Unidos afundam 3 barcos de ataque Houthis enquanto homens armados tentam embarcar em navio porta-contêineres no Mar Vermelho. Helicópteros dos Estados Unidos afundaram 3 barcos que transportavam atiradores Houthis que atacaram um navio porta-contêineres que transitava pelo Mar Vermelho, informaram os militares americanos neste domingo. Um navio de guerra norte-americano também derrubou 2 mísseis balísticos disparados do Iêmen, disse o Comando Central dos Estados Unidos em um comunicado. Disse que o Maersk Hangzhou, um navio porta-contêineres com bandeira de Singapura, de propriedade e operado pela Dinamarca, emitiu um segundo pedido de socorro depois de relatar anteriormente que foi atingido por um míssil. O navio sinalizou que estava sob ataque de 4 pequenos barcos Houthis apoiados pelo Irã. Segundo a corporação, os barcos dispararam armas de pequeno calibre contra o Maersk Hangzhou. Se aproximaram a menos de 20 metros da embarcação e tentaram abordá-la. Uma equipe de segurança contratada retornou para os Houthis. Helicópteros do USS Eisenhower e do USS Gravely responderam ao pedido de socorro e emitiram chamadas verbais para os pequenos barcos,
No entanto, os pequenos barcos então dispararam contra os helicópteros com armas pequenas. O comunicado diz: os helicópteros da Marinha dos Estados Unidos voltaram a disparar em legítima defesa, afundando 3 dos 4 pequenos barcos e abatendo as tripulações. A 4ª embarcação fugiu do local. Não houve danos ao pessoal ou equipamento dos Estados Unidos. Na noite de sábado, dia 30 de dezembro, o USS Gravely derrubou 2 mísseis balísticos antinávio disparados do Iêmen, enquanto respondia a um pedido de ajuda do Maersk Hangzhou. O navio porta-contêineres informou na época que foi atingido por um míssil, embora ainda estivesse em condições de navegar e sem ferimentos para os que estavam a bordo. Enquanto respondia, o Gravely derrubou outros 2 mísseis, que foram disparados na direção dos navios, disse o CENTCOM. Consertando tanques antigos e recrutando antigos reservistas, incorporando espírito voluntário e algum pensamento fora da caixa, um grupo de soldados há muito liberados do exército e uma coleção de tanques que não estão mais em uso foram reunidos para criar o Phoenix, um novo batalhão de tanques blindados que já está em ação em Gaza. A ideia foi idealizada por Dan Levitt, que trabalha no setor de tecnologia e atua como major nas reservas das Forças de Defesa israelenses, apenas 3 dias depois que milhares de rebeldes do Hamas invadiram Israel. Levitt se encontrou com um colega oficial da reserva, Erez Saadon, no Kibbutz Be'eri, uma das comunidades fronteiriças de Gaza mais atingidas pelo ataque brutal. Percebendo que o exército precisava de mais tanques, os 2 homens localizaram uma lista de 95 veículos que haviam sido desativados pelos militares. Armado com a lista, Levitt visitou várias bases do exército e tentou mover as máquinas de guerra envelhecidas. Ele disse que as pessoas riram dele no início, mas quando perceberam que ele estava falando sério, perguntaram o que poderiam fazer para ajudar. O exército forneceu pessoal técnico para verificar se os tanques poderiam ser reabilitados, concluindo que poderia tornar 10 deles operacionais dentro de 3 dias, e que mais poderiam ficar prontos posteriormente. Levitt disse que os voluntários, nem todos em forma de combate, incluíam um ex-vice-comandante da divisão, que disse estar pronto para fazer o que fosse necessário, e um major da reserva, Roy Haas, que agora vive no país de Gales e retornou a Israel para participar de Phoenix. Acrescentou dizendo que pessoas que nunca pensaram que usariam um uniforme do exército novamente e tanques que ninguém pensava que seriam mais dirigidos, ressuscitaram. Qual é a sua opinião sobre esses tanques antigos sendo reestruturados? É algo bem inusitado. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Morador do Kibbutz Be'eri tem baixa confirmada. Ilan Weiss, que era considerado desaparecido desde os massacres liderados pelo Hamas em 7 de outubro, foi abatido no ataque à sua comunidade, anunciou o Kibbutz Be'eri. Weiss, de 56 anos, deixou sua casa na manhã do dia fatídico para se juntar à equipe de resposta de emergência do kibbutz. A família não teve notícias dele depois das 7 horas daquele dia. Sua esposa Shiri, de 53 anos, e sua filha Noga, de 18, foram capturadas e feitas reféns em Gaza. As duas foram libertadas em 29 de novembro como parte de um acordo de cessar-fogo temporário mediado pelo Catar e pelos Estados Unidos entre o Hamas e Israel. Esta manhã recebemos a amarga notícia do assassinato do membro do Kibbutz Ilan Weiss, disse o kibbutz em um comunicado conjunto com o Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas, criado para apoiar as famílias. A comunidade abaixa a cabeça e se solidariza com a dor insuportável da família. Ele descreveu Weiss como um homem de família e um pai dedicado às filhas, um homem conhecido e respeitado entre toda a sua comunidade, que ele tanto amava. O kibbutz pediu que Weiss, como vice-comandante da equipe de defesa, fosse reconhecido como um soldado abatido em combate, pois cumpriu seu papel quando saiu para abrir o arsenal. Ele havia substituído outro membro que geralmente lida com a tarefa, mas não estava disponível. Um comunicado diz que ele abriu o arsenal para distribuir armas para os membros do esquadrão de prontidão, que lutaram para salvar os moradores e as casas do kibbutz. Seu óbito foi determinado por um exame do Instituto de Medicina Legal, que avaliou que Weiss não estava vivo e estimou que ele foi abatido em 7 de outubro. Não ficou claro no comunicado se os restos de Weiss foram recolhidos. Os rebeldes que realizaram os massacres também sequestraram os corpos de algumas de suas vítimas. Agora me diz, o que você acha de tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio? Qual é o seu posicionamento? Nossa aba de comentários é um espaço exclusivo para você, que eu faço questão de deixar 100% liberado para ideias e sugestões. Faço questão de ler todos eles. Aqui na tela tá aparecendo o outro vídeo que serve de complemento desse aqui. Clica nele que em alguns segundos eu te vejo do outro lado.
Eu sou o jornalista, sua fonte diária de conhecimento geopolítico e militar. Te vejo na próxima batalha.